Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar assento e vamos continuar com o nosso culto, agradecendo a Deus, como já foi dito, né? Pelo privilégio que Deus dá a nós, irmãos. Se a gente for analisar direitinho, nós não merecemos estar vivos, com saúde, com alegria, com disposição, porque às vezes a pessoa tem até vida, saúde, mas não tem vontade de servir a Deus, né? Então, para nós é um privilégio estar vivos, respirando, tudo bem na nossa vida e com vontade de servir a Deus. Aliás, a Bíblia diz algo. Naquela noite que Jesus nasceu na manjedoura, os anjos manifestaram-se para os pastores que pastoreavam as ovelhas no campo. E aí eles diziam ali naquele cenário maravilhoso: bem-aventurados homens de boa vontade. Qual é a boa vontade? A vontade de querer Deus na vida, não é uma vontade agradável a Deus. E a mesma forma diz em Romanos 12:2, né? Que nós devemos confiar em Deus e obedecer a Deus, para que nós experimentemos qual seja a boa vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, Deus tem uma vontade para nós, irmãos, que é boa, sabe? Pastor, mas por que essas tragédias no mundo, tanta desgraça, miséria, e fome, e morte, e destruição? É exatamente porque os homens não têm uma boa vontade, que é buscar a Deus. Eles têm uma boa vontade para as coisas do mundo, para as perdições, para as orgias, para o pecado. E aí isso separa o homem de Deus. E separado de Deus, não tem como desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós, né? Deus tem tudo preparado para os seus filhos. Ele é nosso Pai. E Ele tem tudo preparado para os filhos dEle. Amém, Jesus? Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Os irmãos sempre postam nossas mensagens todas as semanas no YouTube, né? Eu quero recomendar para vocês que às vezes tem um tempinho, tem o teu YouTube lá no teu celular. No teu tempo, não só as minhas, claro, tem mensagem de todos os irmãos. Todos os que pregam aqui, as mensagens estão lá. Que você ouça as mensagens, quem sabe no teu devocional da semana. Ouça, e daí vem a segunda questão: curta e compartilhe. Não é que nós queremos ficar famosos, irmãos, a comunidade, mas nós queremos divulgar o Evangelho. Que tal nós amanhã ou depois com mais pessoas no nosso canal do YouTube, ouvindo as pregações nossas, assistindo as danças do Kairos, teatro. Ali eles podem acompanhar a programação da comunidade. E assim nós estamos divulgando o Evangelho e também divulgando a nossa comunidade. E nós divulgando a nossa comunidade vai trazer crescimento para a obra de Deus. Certo, irmãos? Não é por outra história, não. É só por causa disso. Não é por querer a comunidade ficar famosa, nada, mas é para a gente ganhar alma para Jesus. Eu vejo que ali, quando posta uma mensagem, rapidinho já tem 100 e poucas visualizações. Mas ninguém curte. Sabe, ninguém curte, ninguém se inscreve no canal. Se inscreva no canal e curta. Você está fazendo a obra de Deus, né? Às vezes tem 200 visualizações e 3 que curtiu. Vou te dar uma sugestão: nem que você não goste, curta.
né? Daí vai chegar na mão de alguém que de repente está precisando e vai gostar. Encontraram aí, irmãos? Então o título dessa mensagem nossa vai ser bem objetivo. É você decide. Você decide. Deuteronômios capítulo 30, versículo do 15 ao 20. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Meus amados irmãos, esse texto é tão maravilhoso, tão claro, tão explícito, que quase que não precisaria falar nada, não é? É muito esclarecido para nós podermos entender. Mas nós vamos conversar sobre alguns pontos que ele traz para nós, porque é muito importante que nós entendamos qual é o objetivo de Deus nesta palavra. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é o que decide tudo no universo. O que Deus decidir, está decidido. O que Ele fizer está feito. Não é verdade? Deus não pede conselho para ninguém, irmãos. Deus não pede opinião para ninguém. O que Deus decide está decidido. E nós, como seres criados por Ele, temos a responsabilidade de ouvir as suas orientações, né? E se formos inteligentes, formos sábios, nós vamos praticá-las. Aqui eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Vocês sabem que Deus tirou o seu povo do Egito e levou para uma terra prometida que emana leite e mel. Mas antes de Deus colocar o seu povo dentro da terra prometida, ou seja, antes da promessa de Deus chegar nas mãos do seu povo, o Senhor Deus coloca diante deles uma responsabilidade de que eles deviam decidir se eles queriam seguir a Deus ou queriam seguir a outros deuses e não o Deus que os tinha tirado do Egito. Meus irmãos, essa mesma colocação Deus faz nos nossos dias. Nós já estamos no caminho, nós estamos a caminho dessa terra aqui. Nós estamos indo para Canaã, só que agora não mais a Canaã terrestre. Nós estamos indo para Canaã celestial. E é importante nós deixarmos claro aqui, irmãos amados, que Deus coloca para nós da mesma forma hoje. Qual é o interesse que nós temos no nosso coração? Se nós decididamente queremos colocar Deus como soberano Senhor em nossas vidas,
ou se nós queremos que o Senhor Deus seja apenas Deus, seja apenas uma religião para nós frequentarmos, o que Deus representa para nós de verdade. Qual é o meu interesse em buscar algum conhecimento da parte de Deus? E nós vemos aqui nesse texto que o Senhor Deus nos apresenta 2 caminhos. Pastor, mas mesmo para nós que já estamos no caminho, na igreja, já estamos no Evangelho, exatamente. Vocês sabiam, irmãos, que tem 2 maneiras de servir a Deus? Ou 2 maneiras de se auto-intitular servos de Deus? Existe a maneira de que realmente nos define como servos, que é quando nós de fato servimos na prática. E existe a maneira que nós apenas carregamos um rótulo de servos, mas na prática, na verdade, nós não servimos. Então o Senhor Deus está colocando diante de nós, nesta manhã, 2 caminhos. E Ele coloca sobre nós a grande responsabilidade de decidirmos sobre esses 2 caminhos. É importante também nós entender no texto, que nesses 2 caminhos que o Senhor Deus apresenta, também nós temos 2 resultados. Tem 2 resultados. E também tem 2 escolhas para fazermos uma. Deus coloca a opção para nós. Nós vamos aprender, irmãos, que escolher a vida ou escolher a morte é uma responsabilidade que Deus coloca sobre a vida de cada um de nós. Isso aqui eu já tenho pregado muito de outras formas nas nossas pregações. É interessante, como às vezes eu já disse, Deus organiza tudo, faz tudo e coloca a responsabilidade na nossa mão. Não é verdade? Por exemplo, Jesus morreu na cruz do Calvário para curar o ser humano de todas as suas enfermidades, suas doenças, suas dores, para trazer libertação na vida da pessoa. E Ele disse, lá na palavra está dizendo, está pronto, está colocado, agora fica na disposição de cada um, se quer aceitar o que Jesus fez na cruz do Calvário, ou se quer rejeitar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então a responsabilidade recai sempre sobre nós. A parte de Deus, meus irmãos amados, ela está completa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a última coisa que Jesus falou, crucificado ali, Ele disse, está consumado. Quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo, tudo o que eu vim para fazer está completo, está feito. Eu vim, eu nasci, eu cresci, eu vivi no meio da humanidade, eu me fiz um homem, me fiz um ser humano igual aos demais. Agora estou crucificado, estou rendendo o meu espírito, o último momento estou partindo para a glória. Está completa a obra que eu vim fazer. Então nesse momento completa a obra, dali para frente passou a estar sobre a nossa responsabilidade. O que eu quero fazer com a obra que Jesus fez na cruz? O que eu vou fazer com tudo isso? Então veja, Deus nos apresenta com clareza esses 2 caminhos. Irmãos, por isso que eu também até certo ponto sou contra um estilo que a gente vê de evangelização na rua, por exemplo. Porque às vezes a pessoa que não conhece ainda o Evangelho, ela não pode saber somente que se ela for crente ela vai para o céu e se ela não for crente ela vai para o inferno. Não, existe um plano maravilhoso, uma obra redentora maravilhosa que foi feita por Jesus na cruz do Calvário, que é um plano perfeito de redenção e que ele precisa ser colocado para as pessoas de uma forma para que as pessoas possam entender o que é que Deus tem
preparado para cada pessoa. Qual é a condição que nós vivemos antes de Jesus? Como é que nós podemos viver com Jesus? E qual é o plano perfeito que Deus tem preparado na cruz do Calvário? Então, meus irmãos, Deus nesse texto Ele nos apresenta perfeitamente. Ele diz assim: vê que te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Irmãos, desde o primeiro momento da criação de Deus, desse sistema que nós vivemos, Deus já fez separação entre o bem e o mal. Ele separou quando Ele viu que a terra era sem forma e vazia, e as densas escuridões pairavam, além do Espírito Santo que pairava, tinha densa escuridão sobre a terra. A primeira coisa que o Senhor Deus fez naquele momento da criação foi separar a luz e as trevas, e deixando claro para nós que as trevas representam o mal e a luz representa o bem, certo? Então ele, neste texto, ele quer nos mostrar que existe o bem representando a vida e existe o mal que faz parte da morte. Então veja bem, Deus explica direitinho, porque Ele não quer que a pessoa faça uma confusão na cabeça a respeito dessas coisas, da igreja, da palavra de Deus, do plano que Deus tem preparado para nós. Eu me lembro uma vez do seu Moacir, lá em Maracaju, eu já contei às vezes. Eu fui com esse propósito de começar a explicar para ele o plano da redenção, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E comecei com ele, lá em Gênesis, Adão e Eva, a queda do Adão e da Eva, e depois fui vindo, o Espírito Santo foi me ajudando, e chegamos até o momento da morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Mas isso eu levei mais ou menos 1 hora para fazer essa explicação para o seu Moacir. E aí no finalzinho de tudo, eu estava contente com a maneira que Deus tinha me usado. Eu pensava comigo, glória a Deus, Deus me deu a palavra certa. Falei com o seu Moacir de uma forma maravilhosa. Daí eu perguntei por último, seu Moacir, o senhor gostaria de tomar essa decisão entregando a sua vida a Cristo? Ele só respondeu para mim, eu não consigo entender. Quando ele falou, eu não consigo entender, eu falei, então tá bom, seu Moacir, Deus abençoe o senhor. E aí todas as noites, nos finais de semana, eu via o seu Moacir saindo, deixando a velhinha dele em casa, e à noite ele saía muito bem arrumado, indo para o bailão. E ele entendia de dançar um bailão, dançar um chamamé matogrossense. Ele entendia, tinha um clube lá que o nome era o Cantinho da Saudade. O seu Moacir era frequentador assíduo do Cantinho da Saudade. Mas sobre o Evangelho de Deus, que é simples, o Evangelho é simples, irmãos, ele só precisa ser explicado. Mas ele é simples, tão simples que a Bíblia diz que até as pessoas mais simples conseguem entender o Evangelho. Deus não criou um plano maravilhoso, perfeito, e colocou num patamar que a maioria não conseguisse entender. Não, Ele fez até para que aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar, não sabe nada, até essa pessoa consegue entender o plano amoroso do nosso Deus. Então veja, Deus explica de forma muito clara, a vida e o bem estão juntos, o mal e a morte estão juntos. E qualquer um de nós que aqui estamos nessa manhã, já entendemos que verdadeiramente o caminho do mal é o caminho da morte. E já entendemos também que o caminho da vida é o caminho do bem. Existem 2 caminhos no mundo e o homem pode escolher em qual deles ele quer andar. E claro que o homem pode andar no caminho mais tenebroso do mundo,
mas no coração dele ele sabe que aquele não é o caminho bom para ele, que aquele caminho vai levar ele à morte. Qualquer ser humano vai entender isso, meus irmãos. Agora veja o que nós entendemos no texto, que o Senhor Deus está deixando claro, que se a pessoa escolher a vida e o bem, ele automaticamente tem que entender que ele precisa estar mudando da vida de desobediência à vida de obediência. O caminho da vida e do bem é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. O caminho da morte e do mal é exatamente o caminho da desobediência. É o que o Senhor Deus está deixando claro. Eu escolho a vida, pastor, eu escolho a vida, escolho o bem. Então aí ele está dizendo que se eu escolho o bem, escolho a vida, eu estou escolhendo amar a Deus sobre todas as coisas, a me empenhar com todas as minhas forças para andar nos seus caminhos, a praticar aquilo que ele requer de mim, que tem regras, né, irmãos? A dificuldade de muita gente no andar no Evangelho são as regras. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não é difícil de se entender, mas ele é um Deus detalhista. O nosso Deus é detalhista, irmãos. E quando nós decidimos que vamos fazer dele o nosso Senhor e nosso soberano, nosso Deus, ele requer detalhes de nós. Ele exige. Às vezes eu meio que exagero um pouco para que haja uma compreensão melhor, mas Deus é tão detalhista, irmãos, que se Ele quiser que você more desse lado de cada rua, Ele não quer que você more do lado de lá da rua. Deus é assim. Deus é tão detalhista que às vezes uma roupa que você veste se preparando para vir no culto, você sente que alguma coisa diz para você: não é com essa roupa que eu quero que você vá. É ou não é? Às vezes você planeja algo e você sente que lá dentro de você a voz está dizendo: não é isso, não é para fazer, ou é para fazer aquilo que você não quer. Então veja, a partir do momento que nós escolhemos andar, irmãos, esse caminho, ele é maravilhoso, mas Deus quer que eu ame Ele com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com minha mente, meu entendimento, minha alma, meu coração, que tudo em mim gire em torno dEle. Ele é assim, Ele gosta de ser assim, Ele quer ser assim, e Ele exige de nós que seja assim. Ele exige que nós andemos nos caminhos dEle. Quando eu digo: o Senhor vai mandar minha vida, agora o Senhor vai me governar, Ele vai exigir que eu ande nos caminhos dEle. Ele vai exigir, irmãos, que os mandamentos da palavra dEle para mim sejam final de linha. O que a Bíblia diz para mim é tudo e não tenho o que questionar. Então Deus é detalhista dessa maneira. Ele é muito detalhista, irmãos. E Ele tem um sistema de comunicar com a gente, que tudo que você vai fazer, a paz está ali no teu coração. Ela te alerta, ela te desperta, ela te acorda para alguma coisa, ela guia teus passos. Irmãos, até uma rua, às vezes você vai indo certo para ir para lá, pela rua Joinville, que você vai para o centro, de repente chega numa altura ali que não é pela rua Joinville, você dobra pela rua direita ali, você nem sabe porquê, e quando vê, você está lá por outra rua, e você vai chegar lá no mesmo lugar, mas ele te levou por outros lugares. Vocês já notaram isso? Então é maravilhoso como Deus nos conduz, como Ele lida com a gente, irmãos. Agora veja, Deus revela com clareza os dois caminhos para depois fazermos a escolha. Tem muita gente, irmãos, que às vezes se ilude por uma pregação do Evangelho e já: eu quero ser crente. Porque às vezes o pregador pregou que se ela entregar a vida para Jesus, ela vai ficar rica, vai comprar uma casa, vai comprar carro importado, vai casar, não vou falar,
Vocês já pensaram que eu ia falar outra coisa. Vai casar, vai prosperar, vai tudo. E aí nessa emoção, a pessoa levanta a mão e recebe a palavra, recebe a Deus. Mas isso é uma informação errada que são passadas para as pessoas. O plano perfeito da redenção do nosso Deus para nós é a morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, confessando Ele como nosso único Senhor e Salvador da nossa alma. E a partir desse momento, sermos discipulados pela palavra do Senhor e vivermos segundo os padrões que Ele determina na sua palavra. Pastor, mas e daí tudo isso de bom que o senhor falou, tudo isso de bom que eu falei, é verdade. Quando nós literalmente entramos pelo caminho certo no Evangelho, nós recebemos uma vida abençoada, a família abençoada, o teto que nos abriga confortavelmente, filhos abençoados, um casamento abençoado, saúde. Nós recebemos tudo isso. Mas a porta de entrada para o Evangelho, meus amados irmãos, é reconhecer a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma, e colocarmos a nossa vida à disposição para Ele trabalhar nela. O que Ele vai fazer nesse trabalhar? Aí Ele vai nos transformar, vai nos tratar, vai nos mudar muitas coisas que precisam ser mudadas. Porque quando a gente vem para o Evangelho, irmãos, mesmo que a gente não reconheça, mas nós viemos com muitas deformidades, sabe? No caráter, na nossa personalidade. Quando a gente vem para o Evangelho, por exemplo, a gente acha que mentira é coisa normal. Aí quando a gente se encontra com a palavra de Deus, já vai entender que a mentira nesse novo mundo agora não pode subsistir. Aí Jesus já começa, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. É um novo estilo de vida, muda tudo. Você vai ver pessoas, irmãos, que eram violentas, eram bandidos, eram bravos. Quando eles têm um verdadeiro encontro com Jesus, se tornam pessoas mansas, amáveis, amorosas. Por quê? Porque Jesus entra, irmãos, e Ele vem lá de dentro e vem fazendo uma restauração, uma transformação. Essa mudança é tão profunda, que em João 3 ele diz ali, não é? Na verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. É nascer de novo da água e do Espírito. Até aqui cabe uma colocação. Se você já anda há algum tempo no Evangelho e ainda se sente muito atraído pelas coisas da velha vida, é bom você fazer uma revisão nesse teu encontro com Deus, porque de repente você ainda está frequentando uma igreja, mas você não passou pelo novo nascimento que precisa passar. Quando você nascer de novo da água e do Espírito, você vai nascer para Deus, você vai nascer na família de Deus, você vai ver que as coisas da antiga vida não tem mais nada com você. Você vê essas coisas do mundo, mas você não consegue ver atração nenhuma. Você só vê podridão, miséria, pobreza. Quando você nasce na família de Deus, você vai ver que a tua natureza é de Deus. Você vai gostar das coisas de Deus, você vai amar as coisas de Deus, você vai querer as coisas de Deus. As coisas do velho homem não vai mais atrair você. Então o novo nascimento é coisa muito séria. Quem ouve a palavra de Deus não pode dizer que não sabia qual caminho escolher. Eu digo aqui na comunidade. Se você vier em 3 cultos aqui, você vai entender qual é o caminho que você precisa escolher. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Qual é a tua decisão diante do que você tem ouvido da palavra do Senhor?
Nós não temos feito mistério. Claro que uma escolha dessa é muito importante, porque todas as escolhas vão trazer alguma consequência. Uma escolha correta, uma escolha acertada, vai trazer resultados acertados. Mas uma escolha errada vai trazer resultados ruins. No versículo 17 e 18 ele diz assim: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido. Veja, irmãos, o Satanás trabalha na maneira de seduzir as pessoas. Como que se seduz? Com uma beleza aparente, com uma aparência de maravilha, uma aparência de coisa boa. É assim que você fisga o peixe. Vocês sabiam que para cada espécie de peixe tem uma isca apropriada? Os pescadores sabem disso. Qual é a melhor isca para pegar uma carpa, irmão Adriano? Milho. E para pegar o lambari? Minhoca. E a taraíra? Lambari. E o inimigo sabe qual é a melhor isca para fisgar você. Ele sabe o que te atrai. O inimigo sabe qual é a melhor isca que pode pegar você, que você olha e fica vidrado. Sabe? Mas saiba que toda tua escolha, tua decisão vai ter consequência. Se ela for uma decisão acertada, maravilha, você vai colher os frutos abençoados. Mas se você decidir pelo errado, você vai colher os frutos do errado. É assim que funciona, meus amados irmãos. Então veja: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Ah, pastor, por que tanta gente morre jovem ainda? Porque faz escolhas erradas. Você deixa iludir, você deixa seduzir por falsos deuses. Falsos deuses, irmão, não pense que é só, vamos dizer, o Satanás, não. Existem muitas formas. Digamos que o Satanás é o príncipe das trevas, é o senhor do mal. Mas existem muitas ramificações de falsos deuses que são usados por Satanás. E aí é onde o crente precisa ter prudência, ter sabedoria, ser sensível à orientação do Espírito Santo. Porque a nossa mente, como temos estudado na terça-feira, ela se cauteriza, ela morre. E às vezes o mal para a mente nossa nem parece mais ser mal. O errado para a nossa mente, depois dela queimada, nem parece mais ser tão mal. Parece mais ser exagero dos crentes. Isso aí não é tão mal assim, eu posso fazer isso, é exagero. O pastor José é muito antigo, por isso que ele ainda fica nessa pegação, mas isso aí nada a ver. Meu filho, cuidado com a tua mente, ela tem que ser sensível à orientação do Espírito Santo. Às vezes, aquilo que você está achando que não tem nada a ver, é onde o Satanás está seduzindo você. Abra os teus olhos, meu amado irmão. O desvio começa num sentimento que brota lá no nosso coração, meus irmãos. Essa coisa não vem de cara com você, assim já pá, e pega você. Começa um trabalho lá no teu coração, um trabalho sorrateiro, uma forma discreta de trabalhar. Sabe? E aí nessa maneira do inimigo trabalhar no nosso coração, se vier a escolha errada, depois vem o resultado.
Às vezes, irmãos, como já dissemos, a maneira de nós sermos seduzidos por um falso Deus, por um inimigo, é lentamente, ela não é rápida assim. Ela vai devagar. Não é assim da noite para o dia. Um adultério, por exemplo, não nasce no primeiro encontro entre duas pessoas, do crente principalmente. Ele vai começar um trabalho no coração da pessoa. E vai crescendo tal, até que aquilo vai seduzir a pessoa. E quando vê, vem a consumação e aí vem a desgraça. Agora veja que interessante a palavra. Deus alerta antes que a consequência chegue. Pode muito bem ser que Deus esteja alertando alguns de nós nesta manhã aqui neste culto. Pode ser muito bem que Deus esteja falando com alguém nesta manhã. Alerta, acenda a tua luz de alerta, abra a tua mente, cuidado, preste atenção. Você está pisando em terreno perigoso. Abra os olhos. Ele está alertando, e alertando, diga-se de passagem, irmãos, com amor. A forma do pastor José falar, quem sabe, pode até ser grosseira, ríspida, rude, mas Deus sempre nos alerta com amor. Como aquele pai, aquela mãe, que com amor e com carinho alerta o seu filho ou a sua filha, antes de acontecer a desgraça. O pai e a mãe, às vezes até com rudeza, mas é com amor que ele está dizendo: por favor, minha princesa, meu príncipe, abra os olhos, seja esperto, abra os olhos, seja esperto. Irmãos, o que eu tenho visto de gente sofrendo com um casamento desgraçado nessa vida, porque quando a mamãezinha falava, o papai, você já é velho, você não entende nada, você não sabe nada, eu que sei, eu que gosto dele, ele é meu, ou ela, meu filho do céu. Se os jovens fossem inteligentes e entender essa mensagem. Deus alerta, Deus avisa, Deus faz de tudo para que não haja uma desgraça na vida nossa. Irmão, se o crente seguir certinho o mapa que Deus dá para nós, o crente vai passando nesse mundo só, dando glória a Deus e louvando ao Senhor e desfrutando das bênçãos que o Senhor dá para ele. Esse é o caminho, irmãos. Deus não fica torturando ninguém e maltratando ninguém só para que o crente... Não! Deus preparou tudo para você andar numa vida abençoada, suave nesta terra. Mas você precisa entrar pelo caminho certo. A palavra de Deus é um mapa do viajante sobre essa terra. Se você se deixar guiar pela palavra de Deus, você não vai se perder, não vai nem para a direita e nem para a esquerda, você vai ficar no centro. E esse centro aqui, que é Jesus, vai dar bem certinho na porta da Canaã celestial. Permaneça na palavra, que tudo que Deus tem preparado de bom para você vai se cumprir. Tudo que Deus preparou para você de bom vai se cumprir. E aliás, muito melhor do que esse jeito que você mesmo está querendo fazer aí. Muito melhor. Muito melhor. Ignorar a direção de Deus para a nossa vida traz muitos prejuízos. Traz muitos prejuízos, irmãos. A palavra é clara que ela diz: afastar-se de Deus conduz à morte espiritual. E se a pessoa morrer espiritualmente, quer dizer, morrer espiritualmente é estar separada de Deus. A morte física é só uma questão de tempo, irmãos. A morte física é uma questão de tempo. Se ela morrer espiritualmente, ela está separada do seu Criador. Ela está separada do seu Deus. E aí, qual o futuro do ser humano nesta terra, se ele viver distante do Deus que ele criou?
Qual é o nosso futuro sem Deus, irmãos? Eu não vejo nenhum futuro na minha vida se excluir Jesus da minha vida. Se tirar meu Jesus de mim, acabou para mim. Mas a mulher e os filhos e as netas e bisnetas e a igreja, nada disso vale nada se eu estiver separado do meu Deus, irmãos. Tudo isso são bênçãos. Mas eu preciso ter o meu Jesus comigo. Se eu tiver o meu Jesus comigo, aí, meu filho, tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. A comida mais simples é uma bênção se você estiver com Jesus. Família, os filhos. A igreja é maravilhosa, por mais que não seja tanto, mas se você está com Jesus, a tua igreja é uma bênção. Então lute com todas as forças, não queira perder o teu Jesus. Não queira. Agora as escolhas que nós fazemos sempre vão ter resultado. Deus nos chama a responsabilidade pessoal. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aqui vem coisa maravilhosa, irmãos. Primeiro, por que Deus chamando testemunhas diante de uma pregação desta? Primeiro, quando ele diz, os céus e a terra eu ponho por testemunhas, os céus são os habitantes de lá, os anjos. Ele está trazendo por testemunha. E a terra ele está pondo aos humanos por testemunhos. Por que testemunha, pastor? Porque lá na frente, quando a amargura da decisão errada chegar, que se escolher errado vai chegar. Quando chegar o tempo das consequências da escolha errada, que a pessoa quiser reagir e culpar Deus ou culpar outros, o Senhor Deus vai chamar as testemunhas e vai dizer, olha meu filho, está aqui as testemunhas que eu propus para você, a vida e o bem, e eu coloquei para você escolher, e deu bem, a morte e o mal. Você fez a escolha que você quis fazer. Agora tem as testemunhas aqui de que você não pode culpar ninguém pela escolha que você mesmo fez. Irmãos amados, é muito forte isso aqui. Vocês não acham que é muito forte isso aqui, irmãos? Agora veja, a responsabilidade é nossa, mas em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, tem um versículo maravilhoso ali, irmãos. Os que escolhem a vida, os que escolhem Deus, os que escolhem andar na obediência, ele diz ali no versículo 7, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, e que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Ele disse aqui no texto, pois a vida para que, escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Se você fizer a tua escolha correta, você vai ter a vida que Deus planejou para você, mas a tua geração na face da terra também vão ser alcançadas pelas bênçãos do Senhor. A tua geração na face da terra também vai ser abençoada, vai ser alcançada pelas bênçãos do Senhor. Se você fizer a tua escolha certa e andar nela. Se você fizer a tua escolha certa, a tua descendência na terra vai ser de bem-aventurados, porque lá atrás, um antecedente dessas pessoas escolheu o caminho da vida, o caminho para viver, o caminho com Deus, sabe? A tua geração, até 1000 gerações, o versículo aqui fala, irmãos. Você vai para a eternidade gozar das delícias que Jesus foi preparar para os salvos, mas na terra vai ficar o teu verdadeiro legado. Esse é o verdadeiro legado. Lá na frente, pessoas que nem vão saber o nome dos bisavós aqui, vão ser bem-aventurados na terra, porque os velhos escolheram certo. Meu Deus, irmãos. Os velhos escolheram certos. A descendência, até a 1000ª geração diz aqui.
Gente lá na frente que não vai nem saber o teu nome como um descendente, um ascendente deles. Nem vai saber que você, o velho José, viveu. Mas vão ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, porque o velho José lá fez a escolha certa. Ei, meu Deus! Coisa maravilhosa. Veja, irmãos, que maravilha que é isso. A nossa escolha alcança nossas gerações. Para que vivas tu e a tua descendência. Tua geração na terra vai ser bem-aventurada. Eles não vão de repente nem saber porquê. Poxa, tudo que eu faço dá certo, tudo é uma benção, ter uma família abençoada. E não vão saber que lá atrás tinha um velho que fez a escolha certa, uma velha. Hoje vocês são jovens, não se ofendam. Mas lá atrás, num culto de domingo de manhã, tinha alguém que fez a escolha certa. Eu já estou batendo aqui para terminar. Que hora é, Vitor? 10h15. Já venceu, irmãos. Não vou poder continuar. Só vou ler rapidão aqui, porque tem muita coisa boa aqui. Ou seja, a vida abundante para nós começa numa decisão nossa, irmãos. João 10:10, Jesus diz: eu vim para que você tenha vida, e vida abundante. Vida abundante. Escolha a vida. Não é? Eu só quero terminar. O versículo 20, então, ali do texto: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Só se tiver mais um versículo, vou ler para terminar. Meu Deus. Escolher a vida significa continuar escolhendo. Irmãos, eu já tenho pregado várias vezes aqui. Escolher andar com Jesus é escolher um estilo de vida. Não é escolher domingo de manhã ou domingo à noite e vir na igreja. Escolher Jesus, escolher o Evangelho, é você viver o Evangelho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Todos os dias você é evangélico. Todos os dias você serve a Deus. Todos os dias você faz parte da família de Deus. Todos os dias você agora saiu de um mundo e entrou no outro. Você saiu de um estilo de vida e entrou em outro. Não importa onde você ande na tua semana, você sempre é um filho de Deus, um cristão. Você escolheu ter um novo estilo de vida. Agora, aquele velho homem ou aquela velha mulher morreu. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O meu estilo de vida agora é outro. Então, só para terminar, né? A vida não é fruto do acaso. A bênção não é resultado da sorte. Essa vida da qual a palavra está falando nasce de uma escolha, uma decisão pessoal. O Senhor Deus está dizendo: escolha a vida. A sugestão dele amorosamente: escolha a vida. Escolha o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha permanecer comigo, Jesus está dizendo. Escolha eu, Jesus está dizendo. Escolha eu, Jesus está dizendo. Escolha eu, não o pastor José. Eu também precisei escolher Ele. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é vida, Ele é saúde, Ele é alimento, Ele é paz, Ele é eternidade com Deus. Ele é tudo para nós. Ele é a estrutura do nosso lar. Um lar sem Jesus não tem estrutura. Sabia que um lar sem Jesus não tem estrutura, irmãos? Jesus é que coloca os fundamentos na nossa casa, o alicerce na nossa casa e na tua vida e em tudo.